Em discurso na tribuna da Câmara, o deputado Marcel Van Hatten respondeu a um deputado petista que havia criticado uma postagem do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sem sequer compreender o texto. Marcel Van Hatten disse: "Quero lamentar como há mentirosos que frequentam estas tribunas aqui na Câmara dos Deputados, a exemplo de um deputado que antecedeu a minha fala, que é do estado de Minas Gerais e que deturpou mais uma vez, como outro deputado do PT, aliás, fez ontem, uma postagem do governador Romeu Zema, justamente criticando, usando como exemplo o fascismo, os arbítrios e os autoritarismos que estão acontecendo." O deputado explicou: "O Zema está botando medo no PT. Essa é a verdade, porque o ataque que o PT tem feito ao Zema é o ataque de quem tem medo de Romeu Zema como eventual candidato numa próxima eleição à presidência da República, coisa que está muito distante. Ele está cuidando hoje de Minas, mas o sucesso dele é tão grande e principalmente os deputados que são daquele estado e do PT percebem isso, que a única arma que eles têm para atacar é a mentira, porque foi falta de caráter o que disseram aqui na tribuna." Marcel Van Hatten disse: "Não é falta de interpretação, porque a escola normalmente, como eu disse ontem também, ensina a ler, mas também a interpretar. E o deputado que me antecedeu ou só aprendeu a ler, mas não a interpretar, o que o classifica como incompetente, analfabeto funcional, ou não tem caráter, e veio aqui apenas mentir em relação ao governador Romeu Zema, o melhor governador do Brasil." A liberdade e a propriedade privada há muito tempo já não são mais direitos fundamentais garantidos no Brasil, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Há mais de 24 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! No Senado da República, no gabinete do senador Eduardo Girão, a deputada Adriana Ventura, representante, líder do nosso Partido Novo aqui na Câmara, também o deputado Gilson Marques, claro, o próprio senador Eduardo Girão e o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, para tratar de reforma tributária. Mas antes apenas de entrar na questão da reforma em si, eu quero lamentar como há mentirosos que frequentam estas tribunas aqui na Câmara dos Deputados, a exemplo de um deputado que antecedeu a minha fala e que é do estado de Minas Gerais e que deturpou mais uma vez, como outro deputado do PT, aliás, fez ontem, uma postagem do governador Romeu Zema, justamente criticando, usando como exemplo o fascismo, os arbítrios e os autoritarismos que estão acontecendo. O Zema está botando medo no PT, essa é a verdade, porque o ataque que o PT tem feito ao Zema é o ataque de quem tem medo de Romeu Zema como eventual candidato numa próxima eleição à presidência da República, coisa que está muito distante. Ele está cuidando hoje de Minas, mas o sucesso dele é tão grande, e principalmente os deputados que são daquele estado e do PT percebem isso, que a única arma que eles têm para atacar é a mentira, porque foi falta de caráter o que disseram aqui na tribuna, não é falta de interpretação, porque a escola normalmente, como eu disse ontem também, ensina a ler, mas também a interpretar, e o
deputado que me antecedeu ou só aprendeu a ler, mas não a interpretar, o que o classifica como incompetente, analfabeto funcional, ou não tem caráter e veio aqui apenas mentir em relação ao governador Romeu Zema, o melhor governador do Brasil. O governador Romeu Zema esteve conosco aqui para tratar de reforma tributária. O que nos preocupa, senhor presidente, e muito, é a criação de um conselho federativo quase soviético, um conselho que vai desequilibrar a federação que precisa ser equilibrada. Nós precisamos atentar também para que um eventual fundo regional para desenvolvimento contemple as regiões pobres dos estados do Sul e do Sudeste, porque há sim pobreza no Sul e no Sudeste, inclusive no meu estado do Rio Grande do Sul. A questão da forma como é feita a arrecadação nos estados e municípios precisa ser, sem dúvida nenhuma, bem pensada, não da forma como está hoje proposta neste relatório. E além disso, nós temos uma grande preocupação com um possível aumento da carga tributária. Nosso ex-deputado Alexis Fontaine, presidente Pompeu de Matos, tem uma proposta de emenda muito boa que foi apresentada na legislatura passada, que deveria ser incorporada, e estamos trabalhando por isso, evitando, para concluir, presidente, evitando que aumente a carga tributária com o aumento do PIB. Toda vez que aumentar a produção no nosso país, a arrecadação não pode acompanhar de forma a superar a carga tributária anterior, inchando mais a máquina pública. Precisamos modernizar a máquina pública, simplificar numa reforma tributária verdadeira. Por isso, nossa preocupação com a proposta que aí está, porque precisamos que ela seja boa para o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada, presidente. Caros colegas, novamente subo essa tribuna por conta de uma notícia que saiu hoje. Governo Lula libera 465 milhões em emendas, alvo do Centrão. Alagoas é o mais beneficiado. Articuladores de Lula dizem que o valor deve chegar a 600 milhões em semana decisiva na Câmara. De novo, a gente vê aquele mesmo problema. Aquele problema de uso de dinheiro público em benefício próprio, uso de dinheiro público de forma indevida e sem a devida transparência. E o que é pior, antes de votações importantes, se a gente pega a lista da liberação de emendas, quando a gente olha os picos de liberação, a gente percebe que aquele sistema que foi tão condenado no governo anterior continua a passos largos. Nós vimos já bilhões sendo liberados esse ano, antes da urgência do PL da fake news, esta semana que é tão decisiva, em outras votações importantes. E não importa que tipo de emenda é. O que a gente vê é o eterno movimento de compra de apoio, o eterno movimento que vai contra o interesse público, que vai contra os ideais de uma democracia limpa, com transparência, com aplicação vinculada à política pública. A gente vê um toma lá da cá. E a liberação é para votar a favor disso ou a favor daquilo. E isso, na minha visão, criminaliza a política. As pessoas falam que quem critica essas práticas está criminalizando a política. Porque eu afirmo aqui, o que criminaliza a política é fazer as coisas de maneira errada, sem transparência, transformar esse parlamento num balcão de negócio eterno, transformar este parlamento e esta casa como um alvo de vergonha, de coisa suja. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que votar o que é melhor para o país. A gente tem que votar independentemente de ganhar isso, seja cargo, emenda ou qualquer coisa. Então, eu subo aqui essa tribuna de novo, para que a gente brigue, para que tenhamos critérios claros e transparência
no uso e destinação dos recursos públicos, o que não vem ocorrendo, o que fere completamente os princípios da administração pública. Obrigada, presidente.